Olá pessoal, tudo bem? Projeto 1000 questões e hoje nós vamos trazer a banca Instituto Mais, né? 10 questões. Lembrando que o projeto você pode ver ele de qualquer ordem, não tem problema. Essa eu vou trazer só questões pedagógicas, né? Só de autores pedagógicos e você pode assistir na ordem que quiser, é sempre um aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Instituto Mais, eita, diminui bastante aqui, vamos lá. Instituto Mais, vou me colocar aqui para eu poder fazer a apresentação dos slides. Olá, primeira pergunta, né? Lembrando que uma característica do Instituto Mais são quatro alternativas, né? Eles gostam muito de usar essa preencha a lacuna, e essa foi uma prova de Santana de Parnaíba, vice-diretor, que diz o seguinte: ao se referir ao pedagocídio, Cortella está analisando o A escolar. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, eu quero fazer o projeto 1000 questões, que se você quiser responder antes, é só você para o vídeo, né, responde, lê com calma, depois você vai ver o comentário. Então diz qual que responde corretamente a lacuna? Fracasso, progressão, planejamento, avaliação. A própria palavra já dá uma pista, né? Pedagocídio, lembra? Homicídio, suicídio, né? Tantas coisas que lembram coisas ruins. Então, já dá para analisar, não deve estar falando de progressão, nem de planejamento, nem de avaliação. Portanto, gabarito letra A, fracasso, né? Fracasso, olha lá. Gabarito letra A. E eu trouxe aqui algumas das ideias do Mário Sérgio Cortella. Lembrando, gente, que Mário Sérgio Cortella está exatamente muito alinhado com aquilo que eu chamo de DNA da educação. Gestão democrática, respeito à diversidade, à pluralidade, respeito aos direitos humanos, né? Interdisciplinaridade, inclusão, solidariedade, cooperação, essa visão ampla para a formação plena do cidadão, tudo isso que está no que eu chamo de DNA da educação. Então ele coloca assim, não dá para somente psicologizar ou psicanalizar a questão, procurando na subjetividade do docente a fonte dos malefícios. Isso também importa, mas é menos substantivo do que os fatos originados da análise sociológica, política, econômica e, portanto, histórica. Do contrário, somos tentados a rapidamente incriminar com exclusividade os professores pelas múltiplas fontes e dimensões do fracasso escolar no Brasil, que prefiro, criando um neologismo meio torto, né? Essa palavra que ele criou, chamar de pedagocídio, tá? Então, olha só, ele fez um neologismo, né, de duas palavras, pedagogia com suicídio, e criou aí o suicídio, homicídio, né? Pedagocídio. E aí, gente, é aquela tendência, né, das pessoas tentarem arrumar um culpado, aí seja o professor, seja o aluno, seja o sistema, quando na verdade é o que ele fala, são vários fatores, né? Vários fatores aí, não é simplesmente olhar um lado, tem muita coisa. E claro que a educação tem muito que avançar, avançou bastante em alguns pontos, sim, da inclusão, avançamos, né? Temos que avançar mais na universalização da educação, no acesso maior à creche, pré-escola, né? Pré-escola tornando-se obrigatória. Então tivemos avanços, sim, temos ainda muito que avançar, sim, temos muito que avançar, tá? Mas Mário Sérgio Cortella coloca aqui na sua análise, né, no seu livro, essa situação, portanto, gabarito letra A, tá? Vamos para 2, um cara que não cai, né, no concurso, não cai, ele despenca, que é chamado Perrenot, né, cai de balde nos concursos, como eu digo, e aí Perrenot é um autor que aparece aí em muitos concursos públicos, processos seletivos, enfim. 2. Para Perrenot, a competência global de conseguir organizar e dirigir situações de aprendizagem mobiliza várias competências específicas, tais como inciso 1, que é outra característica da banca, né? Colocar incisos aqui, afirmações,
e perguntar aqui quais são corretas ou quais são incorretas, né? Aqui no caso é correto. Eu sempre gosto de olhar as alternativas antes de olhar as afirmações. Por quê? Porque se tiver aqui, não tiver todas, por exemplo, eu já sei que pode ter erro lá, né? Aqui tem a possibilidade de ter todas, tá? Então, já destruiu a minha ideia inicial, né? Mas vamos lá, é sempre bom olhar. 1. Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas. 2. Desenvolver os objetivos e o correspondente conteúdo programático organizado pelo livro didático. 3. Envolver os alunos em atividades de pesquisa e projetos de conhecimento. 4. Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. É correto que se afirma em A, 1 e 2, B, 1, 3 e 4, C, 2, 3 e 4, D, 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar essa questão. Primeiro, gente, Perrenot é um autor contemporâneo que, né, trabalha com as questões das competências, aí, que a gente vê tanto essa palavra na BNCC, no currículo paulista, e fala de competências específicas, né, aqui no caso, e aí tem um rol de 4 citadas, você tem que ver quais são as corretas. Primeira coisa para você responder é qualquer autor, e muita gente me pergunta isso. Professor, a lista de bibliografia para estudar é enorme, eu não consigo. Então, o que você tem que ter em mente, né? Primeiro, que você tem que tentar dar conta do maior número possível das bibliografias do seu concurso, certo? Legislação, tem que tentar ler os autores, né? E se você não conseguir num concurso, já vai acumulando para o outro, né? Mas autores como Perrenot, César Coll, Thelma Vaz, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Jussara Hoffmann, Lucchesi, são autores que caem toda hora nos concursos, né? Então você tem que tentar absorver aí as ideias deles. Mais uma dica: é importante você pensar que esses autores contemporâneos estão muito alinhados naquilo que eu chamo de DNA da educação. E o DNA da educação que é? Eles são os princípios da educação que estão colocados na Constituição, que estão colocados na LDB e que estão em vários documentos da educação. E quais seriam, para citar alguns aqui? Gestão democrática, né, solidariedade, respeito aos direitos humanos, respeito à pluralidade, né, inclusão, interdisciplinaridade, cooperação, solidariedade. Tem muitas palavras que eu poderia citar aqui que fazem parte do rol do DNA da educação. E outra coisa importante é que todos esses autores, eles sempre pensam de forma ampla a educação, de formar plenamente para a cidadania, de educação para todos. São palavras que ampliam. Quando você pega palavras que restringem, né? Que restringem apenas, somente, aí você já desconfia, porque tem algo errado. Então vamos analisar, com base nisso, vamos analisar. Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, parece estar ok. Desenvolver os projetos, os objetivos e o correspondente conteúdo programático, organizado pelo livro didático. Aqui eu vejo um problema, né? Porque dá uma limitada essa coisa de organizar pelo livro didático, né? Então eu não colocaria 2. Sem a 2 eu já elimino a A, já elimino a C e já elimino a D. Opa, então é a letra B de bola. Olha aqui, ó, envolver os alunos em atividades de pesquisa e projetos de conhecimentos, trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem, né? Então, letra B de bola, 1, 3 e 4, né? Outro dia falaram assim: professor, o senhor tem que marcar aqui, né, com aquela canetinha vermelha. Eu até quero, gente, né? Mas é que eu até tenho o equipamento já, mas o problema é que meu computador e os programas que eu estou usando não são tão novos e não estão adequados a esse tipo de mecanismo, e aí eu preciso realmente renovar o computador, e isso vai levar um pouquinho de tempo aí, mas eu estou resolvendo, tá? Estamos tentando fazer o melhor para vocês, e aí logo terá a canetinha riscando aqui a letra B, né?
Olha só, gabarito letra B. Vamos ver aqui o que diz Perrenot. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. Conhecer para determinada disciplina os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem. Trabalhar a partir das representações dos alunos, né? É importante, isso está aparecendo demais, essa coisa de ouvir o aluno, de trabalhar a partir do que o aluno pensa, das informações, né? Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem, construir e planejar dispositivos e sequências didáticas e envolver, né, os alunos em atividades de pesquisa e projetos de conhecimento. Também muitos autores aí vão falar da pesquisa, da importância da pesquisa na educação, né, não só por parte do professor, por parte do aluno. Então, gabarito, letra B de bola. Vamos para a terceira, Perrenot, de novo, ó, ele aparece, caiu na prova lá em Santana de Parnaíba. Perrenot ressalta alguns pontos a respeito da possibilidade de organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos na sua administração. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Olha só, participação dos alunos, gestão democrática. Lembra do que eu falo do DNA da educação, lembra da visão ampla, né? Sempre a visão ampla, visão que contempla todos, que quer formação plena, que pensa em coisas, né? Pensa na amplitude, sempre na amplitude, tá? A classe é o primeiro lugar da participação democrática e da educação para a cidadania. B. As iniciativas de conselho dos alunos ou de parlamento devem servir para direcionar os interesses da direção da escola. C. Entre as qualidades requeridas dos professores para oportunizar a participação dos alunos está a autoridade. E D. O professor de classe deve inibir tentativas de participação caso os alunos mostrem-se indisciplinados ou apresentem rendimento abaixo da média. E aí, o que você marca? A primeira é legal, né? A A tá ok, né? Participação, sala de aula, primeiro lugar ali, importante. Eu não vejo problemas na A. A B, gente, olha só. Conselho de aluno, parlamento deve servir para direcionar, a palavra direcionar aqui não combina com o DNA da educação, né? Não ficou legal não. Entre as qualidades requeridas dos professores para oportunizar a participação dos alunos está a autoridade, também não ficou muito legal isso aqui. E o professor de classe deve inibir, ó a palavra que restringe, né? Inibir, ó, uma palavra restritiva, tentativas de participação, caso os alunos mostrem-se indisciplinados ou aparentem, portanto, realmente é gabarito letra A. Letra A, gente, gabarito letra A, olha aqui, DNA da educação, pensar sempre em gestão democrática e na ampliação da participação, evitar alternativas que trazem restrições ou exclusões, né? Isso é uma dica, gente, e nem não é ferro e fogo, né? Funciona aí para mais de 80% das questões, mas vai ter uma ou outra que você, né, precisa estar atento. 4. Uma autora que não cai. Não, ela despenca nos concursos, ela cai de balde, chamada Jussara Hoffmann, que aparece assim em processo seletivo, concurso. Olha, a Jussara você encontra sempre, né? Cita alguns princípios coerentes como a ação avaliativa mediadora. Sobre assunto, assinale a alternativa incorreta. Presta atenção, risca na hora da prova, né? Para você não se enganar e marcar a letra A lá, porque a letra A normalmente vem certa, né? Normalmente, para te enrolar e te enganar. Então, presta bem atenção. E aqui, ó, uma dica, sempre avaliação da Jussara, sempre pensando no conceito mais amplo de avaliação, né? Bem amplo, tá? Então vamos ver as alternativas. Oportunizar a discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. B. Realizar tarefas individuais menores e sucessivas, investigando teoricamente, a fim de entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes.
C. Corrigir as avaliações colocando somente certo e errado e atribuindo pontos para apontar as dificuldades dos alunos. E D. Propiciar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Estamos em busca da incorreta da Jussara Hoffmann. É aquilo que eu falei. Jussara pensa a avaliação enquanto um instrumento importante na questão da aprendizagem, um instrumento que auxilia o professor, um instrumento que auxilia o aluno, um instrumento fundamental para fazer a mediação do conhecimento, do aprendizado, né? Então, quando ela coloca oportunizar a discussão entre os alunos, a partir de situações desencadeadoras, ótimo, né? Ótimo isso, perfeito. Os alunos trazendo lá fatos, informações e você trabalhando isso com ele. Aí vem a D. Aí a D, eu aposto que você pensou assim, o professor Fábio sempre fala de pensar amplo, aqui falou tarefas menores, sucessivas. Aí eu pensei, o professor Fábio sempre fala isso, que não pode, né? Tem que pensar na amplitude. Aí aqui você ia se dar mal se você pensar isso, porque realizar tarefas individuais menores e sucessivas e investigando, palavra importante nessa questão de avaliação mediadora, teoricamente, a fim de entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. Fundamental isso, né? Então, quando você tem essa questão da Jussara Hoffmann, tem no meu canal aí falando de Jussara Hoffmann, que a gente só dá uma pontuada, né? Você pode aprofundar mais sobre o tema. Quando ela fala isso, o que ela está dizendo? Eu preciso entender, né? Por que ele apresentou aquela resposta? Isso é importante para a gente, quando a gente faz um concurso, que a gente pega a nossa prova, fui mal, em vez de ficar chorando, reclamando da banca, da vida, pega a prova e faz a revisão. Por que você respondeu aquilo? Então você vai ver, nossa, aqui bobiei, me enganei na palavra, não prestei atenção, aqui eu preciso melhorar, preciso estudar mais. É isso que vai te fazer ter desempenhos melhores, né? Então, a partir do momento que você faz isso com as tuas avaliações, mesmo as de concurso, então você vai começar a melhorar. Agora, olha a letra C. Corrigir as avaliações colocando somente, olha a palavra restritiva aqui, somente certo ou errado, e atribuindo pontos para apontar as dificuldades dos alunos. E o Jussara Hoffmann vai bater muito nessa questão de fazer prova apenas para classificar, para medir, para dar nota 8, 9, 10. Ela vai falar muito sobre isso, né? Não tem nada a ver com o que ela pensa, com o que ela propõe. Portanto, olha a palavra restritiva aqui, somente certo ou errado. Essa é a alternativa que é a incorreta, né? Então, a número 4 é letra C. D, propiciar aos alunos muitos momentos, muitos, né? Muitos momentos de expressar suas ideias, tá? Portanto, gabarito letra C. Vamos ver um pouquinho mais de Jussara Hoffmann, né? Olha só aqui, tirei um trecho de uma entrevista, né? Que diz assim: a avaliação mediadora, de acordo com Jussara Hoffmann, exige prestar muita atenção no aluno, tá vendo? Conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor-lhe questões novas e desafiadoras, guiando-o por um caminho voltado à autonomia moral e intelectual, pois estamos vivendo um momento caracterizado por uma infinidade de fontes de informação. Então, é exatamente isso. Nós temos muitas informações, mas muitas vezes as pessoas não pegam essas informações e transformam em conhecimento, né? E aí, gente, eu quero fazer um alerta, né? Muita gente precisa dedicar um pouco mais à leitura, um pouco mais atenção às informações, a procurar ser mais autônomo na busca da informação, não ficar sempre dependendo de alguém para dar uma informação, porque isso vai te desenvolver a tua autonomia de investigar, de buscar, né? É muito importante isso. Nessa concepção,
a subjetividade na elaboração das perguntas é positiva, uma vez que permite, no momento da correção, uma reflexão sobre as hipóteses construídas pelos alunos. Pois, de acordo com Daniela Marte Barros, em sua entrevista à Educação, em revista, quanto maior a empatia entre o professor e o aluno, maior será o aprendizado, né? Então, a gente tem que realmente buscar essa reflexão sobre as hipóteses dos nossos alunos, e a gente também, quando está elaborando uma resposta, a gente tem que refletir. Fez um concurso, avalia, pensa. É importante você fazer a revisão pós-prova, isso vai te ajudar muito. Tem gente que faz a prova, larga, esquece, não, aí vai fazer outra prova sem ter feito a revisão da última. É preciso fazer isso para que você que você conquiste a sua vaga no vestibular. Ou no vestibular não, no concurso público, no vestibular também. Eu vejo muita gente falar assim, professor, eu não passo. Então você precisa rever os métodos. Você está fazendo uma revisão, você tem uma programação de estudo, você realmente é uma pessoa que está ali buscando. Quando sai o edital, você se dedica a olhar o edital, a dar uma olhada com carinho no edital, ver os pontos principais, como que entrega um título, como o dia da prova, né? Tudo isso, gente, vai montando ali a tua vitória, a você passar ou não, né? Ou não, tá? Gabarito letra C. 5. Santana de Parnaíba, ó, PEB 2. Quem é que aparece na prova de PEB 2, de PEB 1, da educação infantil? Quem? Jussara Hoffmann. Eu falo, gente. Jussara Hoffmann. Cai de balde nos concursos. Então, é uma autora que você não pode de jeito nenhum não saber nada dela, né? A correção, segundo Jussara Hoffmann, exige o aprofundamento em vários aspectos, dentre os quais a autora destaca como essencial: A. Repreender o erro em prol da correção. B. Enaltecer os procedimentos classificatórios com base no binômio certo e errado. C. Uniformizar todas as situações de tarefa dos alunos de modo a não praticar injustiça. E D. Respeitar a criança em suas etapas de desenvolvimento. E aí, gente? Depois de tudo que eu falei aqui, essa você vai responder corretamente. Acredito, né? Eu acredito, estou com fé aqui. O que você respondeu? Vamos analisar cada uma delas. E já informando, 2 questões para você fazer o seu caderno de resumo, escrever lá naquele cadernão que você comprou, Jussara Hoffmann, né? Aí você vai escrever lá informações que você já teve aqui nessa pergunta. Olha aqui, aqui tem 3 coisas corretas da Jussara, na letra A, na letra B, na letra D, que você já pode anotar como características, mais as informações que estão aqui, e mais a que você vai ter nessa questão número 5. Quanta informação! E se você ver o vídeo da Jussara Hoffmann no canal, mais informação ainda. É característica da Jussara repreender o erro em prol da correção? Não, né? Porque já falei aqui, o erro serve para a gente aprender, para a gente ver quais foram os pontos que a gente não desenvolveu legal e para a gente corrigir. B. Enaltecer os procedimentos classificatórios. Isso vai na contramão da Jussara Hoffmann, com base no binômio certo e errado. Já vimos que não é isso que ela propõe. Uniformizar é uma palavra que não combina com o DNA da educação e que a grande, para não dizer 99,9% dos autores que estão nos editais de concursos públicos não seguem essas ideias de uniformização. Porque é valorização da diversidade, da pluralidade. Então, uniformizar todas as situações de tarefa dos alunos de modo a não praticar injustiça. E aqui tem uma aula que eu mostro uma charge, né? Porque se você trata todo mundo igual, você está cometendo injustiça. Por quê? Aí vem o princípio da equidade, né? A história da equidade. Uns precisam mais do que os outros. E para que a gente tenha uma maior
justiça ou uma maior equilíbrio ou a igualdade, mas eu não gosto muito da palavra igualdade, equilíbrio, né? Um maior equilíbrio, né? A gente precisa trabalhar a equidade. E aí tem uma charge, né, que eu mostro na minha aula, que são 3 garotinhos, um baixinho, um de média estatura e um alto. E aí eles querem ver um jogo que está além de um muro. Aí a gente trata com igualdade os 3, dá um caixotinho de madeira para cada um subir. O que já é alto, fica mais alto ainda, né? Vai ver o jogo num ângulo melhor ainda. O de média estatura fica ali no limite do muro, quase tendo que ficar na ponta do pé para assistir o jogo. E o baixinho, taldinho, fica com a cerca na frente, porque um caixotinho não deu para ele superar o campo de visão, ele não está vendo nada, tadinho. Agora, quando a gente pratica a equidade, aí o mais alto não precisa de nenhum caixote, porque ele em pé ele já vê o jogo tranquilamente. O de média estatura precisa de um caixotinho para ele ficar um pouquinho mais alto do muro e conseguir ver o jogo. E o baixinho precisa de 2 caixotinhos para que ele possa assistir o jogo no mesmo patamar dos outros. Entendeu? Isso é equidade. Teve um que precisava de 2. Teve um que precisava de 1. Teve um que, nem precisou, tá? Ele, né? Então é isso que é equidade. E aí a letra D, respeitar a criança em suas etapas de desenvolvimento. É claro, né? Letra D de dado. Olha aqui, tô doido para chegar a caneta, para botar um X aqui no D. Né? Gabarito, letra D de dado, tá? Então vamos lá. 6, outro autor também que, olha, vou te falar, aparece direto, Edgar Morin, né? Em Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, um livro maravilhoso, tem 2 aulas gravadas no meu canal, se você quiser, né, eu vou gravar o restante, talvez quando você esteja assistindo já tenha até gravado, né, eu preciso, às vezes a pessoa assiste esse vídeo depois de 1 ano, né. Escreve um capítulo sobre como ensinar a compreensão, tão importante no mundo de hoje. Sobre as ideias do autor, analise as proposições abaixo e assinale verdadeiro ou falso. V para verdadeiro ou F para falso. Outra questão característica da Banca Instituto Mais, né? O famoso falso ou verdadeiro. E as afirmações. Eu gosto de olhar aqui, sempre, tem todas verdadeiras? Não, olha a dica que dá, não tem todas verdadeiras. Portanto, tem F aqui. Pode ter 1, pode ter 2, né? Na alternativa, tem até 4 aqui. Então, já vou com o olhar sabendo que tem coisa errada aí, né? Agora, não sei se é 1, se é 2, se é 3. Vou analisar. Aí, vamos para a primeira afirmação. A ética da compreensão pede que se compreenda a incompreensão. Nossa, né? O negócio é meio... parece poema de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Negócio meio maluco isso aqui, né? Mas vamos lá. A compreensão de nossas fraquezas ou faltas é a via para a compreensão das do outro. Educar para a compreensão de uma determinada disciplina ou para a compreensão humana é a mesma coisa. A compreensão é apenas um meio da comunicação humana, cuja finalidade é enaltecer o homem. Compreender inclui necessariamente um processo de empatia, de identificação e de projeção. Então vamos lá, vamos analisar o que eu gosto sim, o que é mais fácil, né? Então, compreender inclui necessariamente um processo de empatia, de identificação e de projeção? Sim, verdadeiro, né? Isso aí, empatia é fundamental na compreensão, né? Daqui eu já elimino 2, né? Porque eu tenho certeza que aqui é V, portanto, não é nem B nem C. Aí eu vou ver aqui, a compreensão é apenas, palavra restritiva, hein? É apenas um meio? Eu lembrei do professor Fábio falando, palavras restritivas não combinam com o pensamento dos
autores contemporâneos. Então esse apenas aqui eu vou mandar um F aqui. Então eu sei que é V, aqui é F e V. Então vou analisar. F, V, e já matei aqui, ó. Peraí, não, opa. F, né? F e V. Só tem na letra A. Só a letra A é V, F, V aqui, ó. Ixi, será que essa é a resposta? Vamos confirmar. Aí eu estava em dúvida nessa aqui, que é meio maluca, né? A ética, então eu vou checar a outra aqui, ó. Educar para a compreensão de uma determinada disciplina ou para a compreensão humana é a mesma coisa? Ó, aqui está dizendo que é F, tá mesmo, né? A mesma coisa não é a mesma coisa, né? Uma disciplina é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E para a compreensão humana é muito mais amplo do que uma disciplina. Portanto, aqui é F. Opa, então tá batendo. Então a minha dúvida, então aqui deve ser V e aqui deve ser V, né? A compreensão de nossas fraquezas ou faltas é a via para a compreensão do outro, dos outros. Parece ser bacana, porque tem a ver com uma coisa de empatia também, né? De eu compreender a minha fraqueza, eu compreendo a do outro. E a ética da compreensão pede que se compreenda a incompreensão. Faz sentido, é verdadeiro mesmo. Ó, letra A. Tá vendo como você vai respondendo? Não começa da A. Vai naquilo que você tem certeza, para você ir eliminando, porque aí vai te facilitando a compreensão da questão. Entendeu? Não faz em ordem não as coisas. Nem sempre a ordem ajuda. Gabarito letra A. Ó, que beleza, gente. Certinho, ó lá. VVFFV. Então deu certo. Olha o que diz lá, Edgar Morin. Eu proponho o método de incluir esses temas, de incluir o tema da compreensão humana. É preciso ensinar a compreensão humana, porque é um mal do qual todos sofrem em graus diferentes. Começa na família, onde filhos não são compreendidos pelos pais e os pais não entendem seus filhos, né? Isso lembra uma música do Renato Russo. É preciso amar como se não houvesse amanhã, né? É preciso amar. Não, né? Melhor não cantar. As pessoas... Bom, pode continuar na escola com os professores e os colegas. Continua na vida do trabalho, no amor, e acho que temos que ensinar também a enfrentar as incertezas. Eu acho que aqui, Edgar Morin é brilhante, né? Duas coisas que atormentam a humanidade atualmente. Compreensão, compreender o outro, né? E enfrentar as incertezas. As pessoas estão muito inseguras. Muito, né? Como eu tenho aí um contato aí com milhares de pessoas, o canal tem hoje quase 26, 27 mil inscritos, né? Talvez quando você estiver assistindo isso já tenha aumentado, assim espero. E eu sinto que as pessoas, elas têm uma dificuldade de muita incerteza, muita insegurança, né? A gente precisa saber enfrentar essas incertezas, porque em todo o destino humano há incerteza desde o nascimento, né? Eu vou passar, não sei se eu vou passar, não sei se eu consigo, não sei se eu não consigo. Gente, a nossa vida é uma incerteza. Quando eu comecei esse canal, só para falar para vocês uma história muito engraçada que talvez incentive vocês. Eu comecei esse canal, a ideia surgiu quando eu não tinha passado em nenhum concurso público, para vocês terem uma ideia. Aí um amigo meu, que amigo é assim, né? É para dizer as coisas que você precisa ouvir, não ficar te elogiando sem... E eu falei, olha, ele é jornalista, né? E um outro amigo que é produtor cultural. E eu falei, olha, eu tô com a ideia de fazer um canal para falar sobre concurso. Eu todo animado, né? Aí meu amigo olhou para mim e falou assim, quantos concursos você já passou, Fábio? Eu falei, não, até o momento eu não passei nenhum. Você quer fazer um canal de concurso, você não passou em nada. Eu fui arrasado para casa. Mas aquilo foi importante para mim. Eu falei, Fábio, você está pensando lá na frente, calma, né? O caminho é aqui, né? A maratona, você está pensando no quilômetro 42, você não cumpriu nem 10 quilômetros ainda. Então, gente, às vezes a gente precisa ouvir umas coisas, né?
A única certeza é a morte, e não sabemos quando. Mas é claro que estamos em meio não apenas das incertezas, que chamaria de normais, de saúde, casamento, trabalho, mas também uma certeza histórica impressionante. Antes, a gente achava que existia um progresso, certo? E agora o futuro é uma angústia. Por isso, suportar, enfrentar a incerteza é não naufragar na angústia, saber que é preciso, de certa forma, participar com o outro de algo em comum, porque a única resposta aos que têm angústia de morrer é o amor e a vida em comum. E isso, gente, nossa, esse texto me toca profundamente. Por isso que o canal, para mim, é muito importante, sabe por quê? Porque quando eu leio lá que a pessoa passou, que a pessoa, né, claro que ela passou pelos esforços dela. O canal é uma ponte. Quando alguém fala assim, olha, eu estava desanimado, mas eu vi lá sua aula, me animei, pronto. Sabe? É isso, o amor que a gente tem que ter, a solidariedade, sabe? A gente precisa praticar mais isso, porque está muito em falta, né? E aí isso gera angústia mesmo. Sociedade aí, guerra agora, Rússia invade a Ucrânia, né? A gente já teve outros, quando você vê esse vídeo pode ser que já tenha se resolvido, né? Espero que o mundo esteja de pé ainda. Mas o que acontece? É muita, né? Ainda tem muito racismo, preconceito, violência contra a mulher, enfim, tá? Então olha que texto brilhante para você não esquecer e acertar tudo na prova, né? Olha só, 7, Cajamar, diretor, quando foi Instituto Mais, né? Agora vai ter uma prova que é outro instituto. Os objetivos e conteúdos de ensino são tratados por Libânio, outro autor que cai à torta e à direita nos concursos, né? Em sua obra didática, sobre o tema, analise as proposições abaixo. Aí eu gosto de olhar aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem 1, 2, 3, 4 e 5? Não tem, ó. Não tem 1, 2, 3, 4 e 5. Significa o quê? Que aqui eu vou encontrar erradas, né? Algumas dessas não são verdadeiras. Então, meu olhar já vai procurando ali os problemas, né? 1. A elaboração dos objetivos, né? Faltou um S aqui, pressupõe da parte do professor uma avaliação crítica das referências que utiliza, balizadas pelas opções em face dos determinantes sociopolíticos da prática educativa. 2. O ensino dos conteúdos deve ser visto como uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e o estudo dos alunos. 3. Os conteúdos são organizados em matérias de ensino e dinamizados pela articulação objetivo, métodos e forma de organização do ensino nas condições reais em que ocorre o processo de ensino. 4. Na escolha dos conteúdos de ensino, deve-se levar em conta exclusivamente a herança cultural manifesta nos conhecimentos, deixando-se os outros elementos para os objetivos do ensino. 5. As habilidades e competências têm papel secundário na elaboração dos conteúdos, não podendo subordinar-se a esse de nenhum modo. É correto que se afirma apenas em 2 e 5, 1, 2 e 3, 1, 3 e 4, 2, 4 e 5. Aí você fala assim, nossa, professor, não entendi nada disso aqui. Não. Elaboração do objetivo pressupõe parte de fazer uma avaliação crítica, né, balizadas pela opção. Eu achei muito complicado isso aqui, professor. Aí eu vou então dar uma olhada aqui na 5. Sabe por quê? Habilidades e competências têm papel secundário? Como assim? Se a BNCC está falando de habilidades, competências, o mundo todo, Pernod fala de competências, todos os autores contemporâneos aí enfatizando a importância das habilidades e competências, ela tem papel secundário para o Libânio, será? Ah, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Se a 5 está errado, eu já elimino a D e já elimino a A. Fico com 2. Opa, melhorou minha vida aqui, né? Na escolha dos conteúdos de ensino, deve-se levar em conta exclusivamente a herança cultural manifesta nos conhecimentos? Só isso? Isso aqui deu uma limitada, hein? Só a herança cultural? Opa, eu lembrei do professor Fábio falando palavra limitante. Exclusivamente, então acho que essa está errado. Se a 4 está errado, gente, já eliminei a C.
E eu já tinha eliminado a A, já tinha eliminado a D, só me resta a B. Vou confirmar. Tá palavras difíceis aqui, né? Parte do professor, avaliação crítica, ok, isso é bom, tá com o DNA da educação. Balizadas em face de determinantes sociopolíticos, perfeito. 2. O ensino dos conteúdos deve ser visto como ação recíproca entre a matéria e o ensino e estudo dos alunos, né? Reciprocidade também é uma palavra boa, combina com o DNA da educação. Os conteúdos são organizados em matérias de ensino e dinamizados, a palavra dinamizar também é boa. Pela articulação, também é outra palavra legal para o DNA da educação. E formas de ensino nas condições reais, perfeito. Portanto, 1, 2 e 3, gabarito, letra B de bola, olha aqui, ó. Objetivos gerais e objetivos específicos, né? De José Carlos Libânio. Os objetivos são o marco inicial do processo pedagógico e social, segundo Libânio. Os objetivos gerais explicam-se a partir de 3 níveis de abrangência. As bancas adoram perguntar essa coisa do autor, de 3 níveis, né? 7 saberes, 10 competências. Nossa, eles amam isso. O primeiro nível é o sistema escolar, que determina as finalidades educativas de acordo com a sociedade em que está inserido. O segundo é determinado pela escola, que estabelece as diretrizes e princípios do trabalho escolar. O terceiro nível é o professor que concretiza tudo isto em ações práticas na sala de aula. Já anota no teu resumo. Escreve lá, José Carlos Libânio, didático. Uma obra que cai demais, né? Cai mais do que chuva no litoral, gente. Cai. Aliás, não está chovendo muito agora, né? Mas cai muito, tá? Alguns objetivos educacionais podem auxiliar os professores a determinar seus objetivos específicos e conteúdos de ensino. Entre esses objetivos educacionais destacam-se a colocar a educação no conjunto de lutas pela democratização da sociedade. Olha essa ideia, né? Então, importante, anota aí. B, oferecer a todas, né, as crianças, né, que seria A, né, a todas as crianças, sem nenhum tipo de discriminação cultural, racial ou política, uma preparação cultural e científica a partir do ensino das matérias, né, não materiais aqui também. Eita, 2 erros aqui. Assegurar a essas crianças o desenvolvimento máximo de suas potencialidades. D, formar nos alunos, desenvolvimento máximo, uma palavra que amplia, né? Formar nos alunos a capacidade crítica e criativa, 2 palavras importantes em relação às matérias, aqui está certo, e sua aplicação. Formar convicções para a vida futura. Institucionalizar os processos de participação envolvendo todas as partes formadoras da realidade escolar. Então, boas anotações aí sobre Libânio, hein? Anota aí, anota para você não esquecer. Vamos ver 8, Cajamar, né? Diretor, prova de diretor. Paulo Freire, que é autor que também aparece em todos os concursos, gente. Em Pedagogia da Autonomia, defende que essa obra clássica, hein? Obra clássica que talvez seja a obra que vai inaugurar um novo projeto que eu estou fazendo aí também. Tem o das 1000 questões e tem outro aí que está na bala da agulha, como diz, né? Como dizem, né? Então, tá para sair, hein? Defende que a escola deve ser um espaço amoroso onde o educando se sinta protegido e acolhido, devendo assim se distanciar de todas as mazelas do mundo, constituindo-se assim como um espaço neutro em toda a sua totalidade. B, o determinismo histórico é um imperativo neoliberal que não pode ser mudado, pois depende diretamente dos fatores econômicos. C, os docentes devem ser militantes, políticos, portadores das verdades salvadoras, sempre com o intuito de acabar com as injustiças humanas, devendo, inclusive, se necessário, impô-las aos sujeitos, mesmo que se configure com aparência autoritária aos seus educandos. E D, a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria e prática, sem a qual a teoria poderia
pode ir virando blá 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 e a prática ativismo. Então, gente, acabei de ler um texto, né? Estou estudando um texto de um autor, de um especialista em Paulo Freire, um professor de Portugal, que ele não gosta que chame ele de especialista, né? Ele diz que ele é um estudioso da obra de Paulo Freire, né? E aí ele comenta isso, né? Paulo Freire às vezes é muito criticado e tal, e tem gente que critica o Paulo Freire e nunca leu. O próprio Paulo Freire falava isso, né? Que para criticar precisa ler, pelo menos ele, né? Inclusive ele falava, ó, quer criticar minha obra, tem que ler, né? Tem que conhecer gente para criticar. Porque a banca, sabendo disso, ela traz uma alternativa que fica aí circulando nos Facebook da vida, nas coisas meio assim, né? Aquelas informações de faculdade facebookiana, whatsappiana, né? Que é aquelas informações perdidas, sem autor, sem ninguém. Aí fala assim, não, porque Paulo Freire, né? Era ideologia de esquerda, político, partidária. Aí o cara lê isso aqui, os docentes devem ser militantes políticos. Aí deve ser isso, né? O Paulo Freire nunca disse isso, né? Então a letra C é totalmente equivocada. A letra A escola deve ser um espaço amoroso. Beleza, começou bem. Onde o educando se sinta protegido e acolhido. Tem aí nenhum problema. Devendo ainda se distanciar de todas as... não, distanciar de todas as mazelas, não. Um espaço neutro, né? Paulo Freire vai dizer, não existe neutralidade, né, na pedagogia, tá? Então, o determinismo histórico é um imperativo liberal e misturou conceitos aqui, né, conceitos de determinismo histórico com neoliberalismo, nada a ver um com o outro aqui, uma bagunça total. Agora vamos ler a D. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá blá blá, e a prática ativismo, né? Olha o Paulo Freire aqui combatendo assim, não é só o ativismo de militante político. Paulo Freire fez uma crítica a isso. Está na letra D, que é a correta, tá? Olha aqui, Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, afirma que a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá 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 e a prática ativismo. Olha que interessante. Muitas vezes o Paulo Freire é criticado por isso, que ele mesmo disse que precisa ter uma reflexão sobre a teoria e a prática, né? Senão, teoria é só blá 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 e prática é só ativismo, né? Mas não muda nada, certo? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, gente. Não sou aqui, eu respeito todo mundo que não gosta do Paulo Freire, né? Mas eu respeito as pessoas que pelo menos leiam Paulo Freire, né? Porque o que eu não quero, gente, é que vocês sejam de direita, esquerda, centro, neoliberal, né? Seja de qual for o pensamento seu ideológico, o que não pode é se tornar uma pessoa que acredita em determinadas coisas sem ter leitura, sem ter estudo, né? Poxa, eu até discordo do Paulo Freire nisso, naquilo, porque eu li no livro, mas não concordei com esse ponto, né? Aí beleza, né? Vamos lá. Agora eu vi lá, fizeram uma campanha contra o Paulo Freire, que o Paulo Freire é o responsável por todas as mazelas da educação brasileira, gente. Quem viu a primeira questão de Mário Sérgio Cortella, né? A gente precisa sempre buscar um inimigo, né? Para botar culpa. Isso é uma estratégia de marketing das dominações de massa muito utilizada, né? Eleger um culpado, um único culpado, para você promover um pensamento. Cuidado com isso, hein? Cuidado com essa manipulação, né? Que quando se mira um culpado, já houve na história aí vários exemplos, né? Os judeus, os islâmicos, né? Tem vários, os negros, as mulheres. Lembra que as mulheres eram perseguidas? Lê um livro histórico sobre bruxaria. As mulheres incorporavam, né, aquilo
elas fomentavam o desejo dos homens, né? As bruxas, né? Então se buscava sempre um culpado, sempre alguém para botar culpa, seja para professar uma fé, uma ideologia, né? Praticar crimes, né? Então cuidado, né? Nós estamos aí vendo Rússia, Ucrânia lá, né? Cheio de versões. Então atenção. Bom, 9. Segundo Veiga, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, já que esse Veiga também cai bastante, né? Não tanto, acho, quanto os outros, mas ele aparece bastante. Sempre em debate nas esferas políticas de decisão, passível de determinações que partem de hierarquias elevadas, como o Ministério da Educação, intrinsecamente relacionada à formação política dos alunos, que se encontra em uma etapa crucial da constituição pessoal e a escolha de ideologia, seja ela de esquerda ou direita. C. À mercê de concepções políticas que fogem ao controle dos funcionários da escola. Por isso, a extinção da educação partidária precisa ocorrer. E D. Intimamente articulada ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Pensa, Veiga, um autor contemporâneo, que está falando de projeto pedagógico da escola. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, gente. Tudo a ver, né? Tudo a ver com essas ideias que andam circulando no senso comum, né? A escola sem partido. Aí a pessoa não sabe nem o que o cara está defendendo, nem, né? E entra no meio da discussão lá. Realmente, a escola tem que ser sem partido. Existe partido na escola, né? Aí precisa pensar, existe professor que mas a escola não se assume enquanto escola do PT, escola do PSDB, escola do PSL, escola do atual governo. Ninguém se assume assim, né? A escola é uma multipluralidade de partidos. Tem gente do PT, do PSDB, tem gente que não é de partido nenhum. Então, né? Que educação partidária é essa, né? Não é todo. Conheço um professor que só falava de um partido. Gente, isso aí tem até médico, dentista, enfim, né? Uber, mas então, a banca procura colocar essas ideias que vagam por aí, né? Sem muita convicção, sem muito arcabouço teórico, né? Pilares teóricos. Então a CEA não é, né? Uma tremenda bobagem aqui. Sempre debate nas esferas políticas decisão passível de determinações que partem de hierarquias elevadas, né? Então Veiga vai defender isso? Lógico que não, né? A democratização pressupõe o quê? A horizontalização das relações e não a verticalização, que é essas de hierarquias elevadas. Intrinsecamente relacionada à formação política dos alunos, que se encontram numa etapa crucial da constituição pessoal, seja ela de esquerda ou direita, né? Dividir o mundo aqui em 2 blocos, né? Como muita gente faz, por isso que eu falo, né? Muita gente divide o mundo da esquerda e o mundo da direita. Você é de esquerda, aí te bota lá numa caixinha. Você é de direita, aí te bota na outra caixinha, né? Como se fosse simples assim. E aí a D, intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Perfeito. Gabarito, letra D de dado, né? Que traz aí sim uma ideia que o projeto político-pedagógico da escola tem que estar, que é articulado ao compromisso sociopolítico e os interesses reais e coletivos da população majoritária. Tá bom? Letra D de dado, né? Que às vezes fica nesse jogo aí, né? Sendo jogada aí ou na esquerda ou na direita, né? Então, gabarito letra D de dado, tá? Jogado, né? De forma aleatória, sem muita fundamentação. 10. É uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que essa construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e a forma de assimilá-los. O trecho retirado da obra de Veiga refere-se a cada aula do professor, à prática da professora, ao currículo ou ao projeto político-pedagógico.
Olha, essa questão pegou muita gente, né? Muita gente. Não porque ninguém respondeu a cada aula do professor e a prática da professora, mas muita gente respondeu projeto político-pedagógico. E quando ele fala de construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que essa construção se efetive, a transmissão de conhecimentos historicamente produzidos, nós estamos falando de currículo, tá? Olha que currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-lo. Portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito, veiga, gabarito, letra C. Portanto, gente, olha só, para você anotar aí também no seu resumo, né? E a gente encerra, né, nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Quando eu faço comentários assim, gente, é para que você crie os gatilhos mentais para você poder lembrar dos assuntos que eu falei também, né? Senão você não lembra. Aí você, até das polêmicas você vai lembrar, e aí na hora da prova você grava a letra certa e passa no concurso, que é isso que nós queremos, é isso que você quer e é isso que você vai conseguir. Basta estar motivado, focado e concentrado que você vai conseguir, tá bom? Grande abraço, até a próxima.